Tudo bem? Meu nome é Paulo Ramos e a gente começa aqui o mini curso Tiras no Ensino. Então, logo de cara, eu lanço uma pergunta nesse nosso primeiro encontro. O que é uma tira? Se a gente bater o olho numa página de jornal como essa, por exemplo, que a gente está reproduzindo da Folha de São Paulo, a gente tem uma ideia, já tem uma ideia pré-concebida do que seja uma tira. Eu vou puxar uma só para a gente trabalhar de exemplo. É algo parecido com isso, né? Ela é um formato horizontal, vai ter um título, no caso da Ikiri, vai ter o nome do autor, Caco Galhardo, mas é mais ou menos dessa forma que os dicionários vão definir o que é uma tira. É uma produção horizontal, com 2 ou 3 quadrinhos publicadas em jornais impressos. Só que essa definição dos dicionários, se a gente for observar, ela já precisa de uma atualização se a gente observar o que acontece na prática. Por exemplo, a mesma série que a gente acabou de ver, que era publicada, é ainda publicada na Folha de São Paulo, na versão impressa, ela circula também na edição online do jornal, na Folha Online. Mantém o título, mantém o nome do autor, o formato é o mesmo, mas o leitor tem a oportunidade de compartilhar esses conteúdos nas redes sociais. No Facebook, no Instagram, por exemplo, na página do autor, do Caco Galhardo, no Instagram, ele coloca a mesma tira, só que ele adapta essa tira para um formato quadrado, porque é próprio, é mais adequado para circular naquela rede social. Então, dessa primeira discussão, com base na pergunta de o que é uma tira, a gente já pode tirar duas constatações. A primeira é que as tiras não circulam só em jornais, elas circulam em diferentes suportes e alguns deles são digitais, próprios da internet. Segunda constatação, que essas tiras têm um formato variável, né? Então, não é só aquela tira horizontal tradicional, que é como os dicionários ainda se referem às tiras. Elas podem ter tamanhos variáveis. E é com base nessas duas constatações que a gente dá sequência aos exemplos. Claro que a tira pode ter o formato horizontal próprio, né, como a maioria das pessoas conhece e como a gente está vendo nesse exemplo, feita com 3 quadrinhos, formato horizontal, retangular. Mas ela pode ter também mais que 3 quadrinhos, pode ter menos de 2 quadrinhos, pode ser feita com um quadrinho, vai depender do interesse do autor para construir a história. Não precisa ser só na horizontal, pode ser na vertical também. Não precisa ter o tamanho de uma tira só, pode ter o tamanho equivalente a 2 tiras, como nesse caso que a gente está vendo. Vamos pegar uma comparação. Se a gente tem uma casa, a casa tem um andar. Se a gente tem um sobrado, o sobrado vai ter 2 andares. Funcionaria mais ou menos assim com as tiras. Mas um detalhe, essas casas de 2 andares podem ter um formato, se olhar de frente, mais retangular, mais quadrado, a mesma coisa com as tiras. Nada impede que a tira de 2 andares tenha um formato quadrado, como nesse caso que a gente está vendo. Vamos ficar nessa comparação com as construções. Um prédio pequeno vai ter 3 andares, um prédio um pouco maior vai ter 4 andares. A gente pode ter prédios ainda maiores, com tamanhos ainda mais diferentes uns dos outros. É a mesma coisa que a gente vê com as tiras. Então, a gente pode ter uma tira de 3 andares, a gente pode ter uma tira com mais de 3 andares, uma tira longa, como a gente fala. A gente pode ter a tira tradicional modificada, como nesse exemplo que nós vemos. Nota que a tira original dela, publicada em jornal, era todo na horizontal, só que o autor optou por, na internet, deslocar o quadrinho para o fim. Só adaptou, o conteúdo é o mesmo. E na internet a gente consegue ver também vários exemplos de experimentações, como nesse caso. Nota que parece uma tira de 3 andares, só que ela tem uma construção aí de leitura totalmente própria, algo que só é possível de fazer na internet, porque nos jornais você não teria espaço físico para construir uma história assim. Então, a gente começou esse bate-papo tentando levantar a pergunta de o que é uma tira. Com base nessa rápida discussão que a gente fez, dá para chegar a algumas conclusões. Primeira, tira é um formato utilizado para veicular histórias em quadrinhos,
em suportes impressos, como jornal, claro, mas também em suportes digitais. Esses moldes que ela vai tomando, ela vai se ajustando conforme o suporte onde ela é veiculada. E aí ela pode ser, então, horizontal ou vertical, ela pode ser retangular, pode ser quadrada, pode ter um tamanho tradicional vertical, mas pode ter também algum ajuste, alguma adaptação nesse modelo de como ela é construída. Ela pode ter um andar, pode ser igual a um sobrado, 2 andares, pode ter 3 andares, 4 andares, enfim, esses tamanhos também são variáveis. Ela pode ser construída com um quadrinho, ela pode ser construída com 2 quadrinhos, ela pode ser construída com mais de 2 quadrinhos. Vai depender do que o autor quer mostrar na história, como ele quer construir a história. E ela pode ter ao lado, acima, paratextos. Paratextos são essas informações que ficam circulando a tira. Então, pode ter o título da série, pode ter o nome do autor. No caso da internet, pode ter ícone para você compartilhar o conteúdo, para você clicar e digitar um comentário, enfim. Esses elementos são elementos que a gente chama de paratextos. Se quiser aprofundar, quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, a gente discute com mais detalhes no livro Tiras do Ensino, publicado pela Parábola Editorial. Então, fechamos esse primeiro encontro.